Bem, nós vamos iniciar agora o assunto dos dentes permanentes. E nós vamos iniciar com o incisivo central superior permanente e depois o lateral. Os incisivos são dentes importantíssimos na estética do indivíduo. Eu costumo dizer para meus alunos que o incisivo central ele é o dente mais característico da espécie humana. Então, se eu pegar um incisivo na mão e mostrar para qualquer pessoa, não importa qual a pessoa, essa pessoa vai me dizer: esse dente é esse dente aqui, e mostra na boca o dente, o incisivo central. Então, ele é um dente bastante característico. Então, todo mundo conhece o incisivo central, identifica esse dente. Já o lateral já complica um pouco, né? Os demais mais ainda. Esses dentes são importantes, então, na estética facial e também para pronunciar certas consoantes. Por exemplo, T, D, L. Então, na pronúncia das palavras, os incisivos são também bastante importantes. Nós temos aqui, então, uma figura mostrando o incisivo central visto pela sua face vestibular, lingual e por proximal. Na sua face vestibular, o que a gente pode observar primeiramente é que esta face ela é bastante convexa, ao passo que a face lingual ela é côncava. Vejam que aqui no terço cervical ela apresenta aqui uma elevação chamada bossa vestibular. Então, essa face ela apresenta a sua maior convexidade no seu terço cervical. Por isso, esse terço se denomina bossa vestibular. Vejam que a coroa desse dente tem a forma espatulada, em forma de uma pá ou de cunha, justamente para fazer o quê? A incisão, né? Cortar os alimentos. Nós temos que aqui no terço cervical, o dente ele é mais estreito, então a coroa é mais estreita. Ao passo que aqui no terço médio, essa coroa ela é mais larga. Isso faz com que as bordas distal e mesial vão convergir para cervical. Nós temos aqui dois sulcos, chamados sulcos de desenvolvimento. Esses sulcos são formados pela fusão dos lobos que esse dente apresenta. Os lobos de desenvolvimento, que é o lobo distal, o lobo intermediário e o lobo mesial. Então, na junção desses lobos, durante a formação do incisivo central, vai formar, então, esses dois sulcos, que com o passar do tempo, eles vão sofrer assim, um desgaste. Nós temos aqui, na face lingual do dente incisivo, duas cristas, chamadas cristas marginais. Então, essas cristas marginais, elas têm sua origem aqui em cima, no terço cervical, numa elevação denominada cíngulo. Então, o cíngulo é essa elevação que o dente apresenta no terço cervical. E ele é uma característica dos dentes anteriores, incisivo central, lateral e canino. Veja aqui numa vista proximal, nós temos aqui o cíngulo. Então, essas cristas marginais, elas têm origem aqui no cíngulo e se dirigem aqui para o bordo incisal do dente. E no seu início, elas são bastante salientes e vão diminuindo à medida que elas se aproximam aqui da borda incisal. Essas duas cristas delimitam
aqui no centro uma depressão chamada fossa lingual. Então a fossa lingual ela é delimitada lateralmente pelas cristas marginais. Vejam que o dente tem uma raiz de forma cônica. Essa raiz ela é maior que a coroa, uma vez mais 1/4 da coroa. Então ela é uma raiz retilínea, não apresentando desvio para a distal. O contrário, vocês vão ver no lateral, que apresenta um grande desvio para o lado distal. Nós temos aqui uma característica importante do incisivo central, que é uma característica não só do incisivo central, como do lateral. Vejam que esta borda mesial, quando ela se junta aqui com a borda incisal, ela forma aqui um ângulo de forma arredondada. E a borda mesial, quando se une aqui com a borda incisal, forma aqui um ângulo reto. Então isso é uma característica dos incisivos, central e lateral. Então o lado distal do dente é arredondado, o lado mesial é retilíneo. Veja aqui que a coroa desse dente, do lado mesial, ela se continua em linha reta com a raiz. Ao passo que, do lado distal, a coroa ela não se continua em linha reta com a raiz, formando aqui um ângulo. Numa vista proximal, vocês estão vendo aqui o cíngulo, a linha cervical. Vejo que a face proximal tem a forma de uma cunha piramidal, de base voltada para a cervical e o vértice voltado para a incisal. E aqui a gente pode observar o desgaste aqui na borda incisal por lingual que o dente apresenta durante o seu uso contínuo. Aqui é uma comparação entre o incisivo central e o lateral. O central é maior, o lateral é menor. Veja aqui os ângulos mesial reto, distal arredondado. No lateral a mesma coisa, só que o ângulo distal do lateral ele é o quê? Bem mais arredondado que o do incisivo central. Então nós temos aqui um ângulo reto e aqui um ângulo arredondado do lado distal. Aqui nós estamos vendo o incisivo central. Vejam que o incisivo lateral ele é menor que o incisivo central. Quando o dente faz a sua erupção, os incisivos, de um modo geral, eles apresentam aqui no bordo incisal esses 3 dentículos, chamado flor de lírio ou mamelões, que com o passar do tempo, durante a atrição, na mastigação, na oclusão, eles vão se desgastando. Então aqui nessa figura, vocês estão vendo aqui os 3 dentículos, aqui os sulcos de desenvolvimento, aqui nós temos os lobos, e vejam aqui o desgaste que ocorre de distal para mesial. E aqui os 3 dentículos e aqui o desgaste. Veja aqui uma vista por proximal, o dente superior ele toca aqui por vestibular o inferior, ele recobre o inferior, ocorrendo um desgaste aqui no seu terço incisal com o passar do tempo. Aqui ele está normal, logo que ele erupciona, e depois de um certo tempo vai ocorrer então o desgaste, que é uma característica então do dente incisivo central. Aqui mostrando o desgaste novamente, aqui na borda incisal, que é o desgaste incisal. Vejam que a inclinação voltada de distal para mesial,
Aqui é a situação do incisivo central superior no arco dental. Os dentes, eles não são verticalizados, eles têm uma ligeira inclinação. Aqui no caso 15 graus, numa vista proximal, e por vestibular 3 graus. Isso é importante num tratamento de canal, onde a lima ela tem que ser feita a sua biomecânica de um modo que acompanhe sempre esta inclinação. As dimensões do incisivo central. Vejam aqui, nós temos um tamanho máximo de 28,5 milímetros, 21,8 milímetros e um mínimo de 18 milímetros. Então, nós temos aqui o tamanho máximo, médio e mínimo que o incisivo central possa ter. A cavidade pulpar do incisivo central superior, mostrando então o canal de forma circular. Então, se nós formos seccionar esse dente aqui no seu terço cervical, médio e apical, nós vamos obter aqui um canal de forma circular. Então, nós temos aqui a cavidade pulpar desse dente, que é uma cavidade bastante ampla, do incisivo central superior, com fácil tratamento de canal. Então, essa cavidade é bastante ampla, não trazendo assim dificuldades no tratamento de canal deste dente. O número de canais do incisivo central superior, nós podemos dizer que é de 1 em 100% dos casos. Então, dificilmente nós vamos encontrar um incisivo central com mais de um canal. Então, a porcentagem é de 100%. E aqui vocês estão vendo novamente as 3 secções no terço cervical, médio e incisal, mostrando então aqui um canal de forma circular, bastante amplo. Aqui numa radiografia, a cavidade pulpar ampla, no incisivo central superior. Aqui no lateral ela já é um pouco mais estreita. Então nós vimos então o incisivo central superior. Vejamos agora o incisivo lateral superior. Esse dente, se nós formos comparar com o incisivo central, vamos ver que a coroa ela é menor. E por ser menor, ela é mais convexa, bastante convexa em relação à do incisivo central. Esse dente também vai apresentar os sulcos de desenvolvimento mais apagados, os lobos também. Vai apresentar aqui um ângulo mesial mais retilíneo e o distal bem arredondado. Vejam aqui que na mesial nós temos que a coroa se continua com a raiz, e aqui na distal a coroa ela forma um ângulo aqui com a raiz. Então ela não tem aquela continuidade que tem aqui do lado mesial. Aqui nós temos uma linha vertical mostrando que não há uma coincidência do bordo incisal com o ápice da raiz. Veja que a raiz ela é bastante inclinada para o lado distal do dente. Então essa inclinação do incisivo lateral superior é uma característica deste dente. Ele é bastante inclinada. Aqui numa vista lingual, vejam que o dente apresenta também o cíngulo aqui no terço cervical, como nós estamos vendo aqui. Ele tem aqui a fossa lingual bastante escavada, ele é menor, então a fossa lingual ela é mais escavada, assim como as cristas marginais são mais salientes nesse dente. Então nós temos aqui a crista marginal mesial e a crista marginal distal, que delimitam lateralmente a fossa lingual deste dente. Nós temos aqui, entre o cíngulo e a fossa, um orifício, que é muito comum
no incisivo lateral, que é o forame cego. Então, esse forame ele é mais comum no lateral que no incisivo central. Vejo aqui o dente visto por proximal. Vejo que a coroa tem aqui a forma de uma cunha, cuja região cervical seria a base da pirâmide, e aqui o bordo incisal seria o ápice da pirâmide. O incisivo lateral, em proporção, ele apresenta uma raiz maior do que a do incisivo central. Então é praticamente 2 vezes o comprimento da coroa desse dente. Então aqui nós temos o incisivo lateral por uma vista vestibular, lingual e proximal e incisal. Aqui a mesma coisa, a comparação entre os dois. Então o central ele é maior, mais largo, o lateral já é menor, tem uma face vestibular mais convexa que a do central, tem uma raiz em proporção maior que a do central. A borda distal, aqui o ângulo distal desse dente, ele é bem mais arredondado que o ângulo distal do incisivo central. Os sulcos de desenvolvimento do central são mais pronunciados que o do lateral, assim como também os lobos. A fossa lingual do incisivo lateral ela é mais profunda que a do incisivo central. E a curvatura da raiz. Vejo que o incisivo lateral tem uma curvatura bastante acentuada para a distal, ao passo que a raiz do incisivo central ela é mais retilínea. Então são algumas diferenças entre esses dois dentes. Então vejo aqui o central superior e o lateral superior. Vejo que a coroa é mais larga, a raiz em proporção do central é menor que a do lateral, e tem outras diferenças que nós já foram citadas. Aqui uma vista lingual dos laterais superiores, aqui a proximal dos centrais superiores e dos laterais, aqui uma comparação entre o central e o lateral. Vejo que o central ele tem aqui uma coroa mais larga, ao passo que o lateral uma coroa menos larga, menor. Veja aqui o ângulo distal arredondado, do lateral bem mais arredondado que do central. A situação do incisivo lateral superior no arco dental. Vejam que esse dente ele tem uma inclinação de 20 graus, ele é bem mais inclinado que o central, por proximal e por vestibular. As dimensões do incisivo lateral superior. Então, um comprimento máximo de 29,5 milímetros, um médio de 23,1 milímetros e um mínimo de 18,5 milímetros. O canal, a cavidade pulpar do incisivo lateral superior e o canal de forma circular, a exemplo do incisivo central. Então nós temos aqui a cavidade pulpar, vejo aqui a curvatura que o dente faz. Então o profissional deve sempre tomar um certo cuidado para não trepanar essa raiz. Aqui nós temos as secções, aqui no terço cervical, médio e apical, mostrando então que na secção cervical, média e apical, ele apresenta então o canal de forma circular. Canal radicular do incisivo lateral e a cavidade pulpar do incisivo lateral, ela é menor, ela é menos volumosa que a do central. E esse dente apresenta aqui um canal em 97%, e ele pode apresentar 2 canais em 3%. Então, quando a gente for fazer um tratamento de canal do incisivo lateral, a
a gente deve tomar cuidado para ver se o dente não tem aqui um canal vestibular e um canal lingual. Ele pode ter 2 canais, mas geralmente é um canal. Mas nós devemos tomar aqui cuidado com esses 2 canais que ele também pode apresentar. Veja aqui a cavidade pulpar, como ela é menos ampla que a cavidade pulpar do incisivo central. Aqui uma comparação entre os 2 dentes. A grosso modo, o central tem a coroa maior que a do lateral, a face vestibular do central é menos convexa que a do lateral, o bordo distal do incisivo é menos arredondado que o do lateral, que é bastante arredondado, e a raiz em proporção do incisivo lateral ela é maior que a do incisivo central. E com isso nós encerramos então os incisivos permanentes. Vejamos na próxima aula o canino superior permanente.